Olá, meu nome é Pablo Casella. Bem-vindo ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Para você que está chegando agora, vou apresentar o percurso do nosso curso. Para você que já está acompanhando o curso desde o início, uma lembrança. Nosso curso foi dividido em 6 sessões: introdução, anatomia, trilhas sustentáveis, classes, planejamento e manutenção. As aulas da sessão introdução já estão disponíveis no canal. As da sessão anatomia também. Foi a aula passada que finalizou a sessão anatomia. Portanto, hoje a gente inicia uma nova sessão do curso, a sessão Trilhas Sustentáveis. Essa sessão também foi subdividida em aulas. 3 aulas. A aula 8 do nosso curso, que apresentará conceito e princípios essenciais, a parte 1 dos princípios essenciais. A aula 9, a parte 2 dos princípios essenciais. E a aula 10, a parte 3 dos princípios essenciais. Portanto, é perceptível que essa sessão é uma sessão que trata de um tema mais objetivo. Era tão somente apresentar o conceito, apesar de já na aula 8, que a gente já passou aí por 7 aulas com esse suspense, para finalmente na aula 8 ser apresentado o conceito que dá título a esse curso. Essa escolha de apresentar o conceito agora foi bem refletida. Eu considerava importante que alguns outros conceitos genéricos fossem apresentados para que a gente, nessa aula do conceito de trilhas sustentáveis, pudesse aproveitar melhor esse conceito. Como vocês verão, os conceitos, o conceito da terminologia trilha sustentável está nessa aula 8, mas as demais aulas são subdivisões de um mesmo tema. Ele ficaria muito longo numa única aula, então somente por isso é basicamente uma única aula que foi subdividida em 3 partes. Começa então agora a aula 8 do nosso curso, Conceito e Princípios Essenciais, parte 1. Ao invés de trazer um conceito textual, acadêmico, sobre essa terminologia, eu proponho uma alegoria que vai tratar, sobretudo, do que eu considero mais importante desse conceito que está sendo trazido agora. Um parênteses importante. Essa conceituação ela acontece diferentemente de acordo com o autor. E ela é basicamente uma importação de um conceito estadunidense que já é empregado naquele país e no Canadá e agora em outros países do mundo há vários anos, e nós aqui no Brasil estamos gradualmente trazendo esse conceito. Esse curso, o curso fundamental de trilhas sustentáveis, ele traz uma proposta audaz de tropicalizar o conceito, se apropriar de elementos que existem nesses conceitos estrangeiros para trazer um nivelamento conceitual, sejam completamente confortáveis para abraçar, para adotar, para rejeitar, para questionar essa proposta de conceito. Eu considero que esse conceito trazido pelo curso, ele além de sintetizar conceitos que estão diferentes em distintos autores, ele traz uma ênfase que me parece muito importante para o nosso trabalho e que essa ênfase não é uma novidade, ela é uma ênfase que já vem sendo trazida internamente dentro do ICMBio e que ainda está muito tímido. Então eu gosto da ideia desse conceito dar uma solidificada nesse flerte que já vínhamos tendo há alguns anos. Vocês vão entender melhor agora na explicação do conceito. A terminologia trilhas sustentáveis, ela é uma terminologia que eu particularmente considero não muito apropriada, porque essa parte da expressão sustentáveis, ela já é uma palavra consagrada na nossa língua e no mundo todo. A gente já entende intuitivamente o que quer dizer sustentável. Por isso, quando você fala trilha sustentável, acontece uma apropriação mental, intuitiva, do que a pessoa deve estar falando. Eu já sei do que a pessoa deve estar falando. No entanto, não é essa expressão intuitiva o que a terminologia quer dizer. Por isso é importante uma aula específica, uma sessão específica, para se falar dessa terminologia. Então, somente porque ela é contra-intuitiva, ela não é o que a gente intuitivamente acha. Ela traz 3 dimensões. E para ilustrar essas 3 dimensões, eu fiz uma alegoria de um tamborete de 3 pernas, ou um banquinho de 3 pernas, ou podia ser simplesmente um tripé. Porque o tamborete de 3 pernas, ele precisa dessas 3 pernas para se apoiar no chão, para ele permanecer de pé. Essa é a beleza dessa terminologia. Vamos exemplificar aqui na alegoria cada perna desse nosso banquinho, que são as 3 dimensões que definem o conceito da trilha sustentável. Então, sim, a primeira perna é a perna que a gente tem como a primeira intuição ao ouvir dizer sobre trilha sustentável. É a dimensão ambiental.
Então, claramente, a terminologia trilha sustentável também fala sobre essa dimensão ambiental, que diz respeito àquilo que a gente já está mais acostumado quando trabalha com trilhas, a pensar nos impactos ambientais, sobre os elementos bióticos e abióticos. Os elementos bióticos seriam, por exemplo, a nossa preocupação para com a vegetação, para com os animais que possam existir nos arredores da trilha, ou, como eu falei, também uma preocupação que está na dimensão ambiental para com elementos abióticos, a nossa preocupação com rochas, com o solo e com a água. Então, todas essas preocupações, elas estão dentro dessa grande dimensão ambiental. E eu entendo que quando a gente fala trilha sustentável, a intuição da pessoa é geralmente pensar nessa dimensão. Mas eu enfatizo que esse curso e esse conceito do curso, ele transcende essa dimensão. Ele não menospreza, não diminui a dimensão, ele acrescenta outras dimensões. Então, além da dimensão ambiental, mais uma perna do nosso banco é o que eu chamei de gerencial, e pode haver outros nomes de diferentes autores para dizer o que se segue. A dimensão gerencial é aquela que diz respeito à nossa capacidade de trabalho, as nossas pernas, naquela alegoria popular de que quando você fala, não tenho perna para fazer tal coisa, é nesse sentido. Então, a dimensão gerencial, ela diz respeito a recursos. E recursos, nesse caso, não são apenas recursos financeiros, monetários. Também, isso inclui, mas a gente pode falar de recursos no sentido mais amplo, no sentido de, por exemplo, mão de obra. Você tem pessoal? Ou hora de trabalho? Você tem pessoal disponível para tantas horas de trabalho? Pode dizer respeito a ferramentas, equipamentos, materiais, porque por vezes um trabalho de trilha demanda importar material, você levar madeira, levar terra, levar brita, levar concreto. Então, esses materiais também são recursos. E também dinheiro, porque em geral, com o recurso financeiro, você poderia adquirir ou contratar esses outros recursos. Mas às vezes a gente pode falar em recursos sem sinonimizar com o financeiro, porque você pode ter alguns recursos suficientes até para se fazer um trabalho que não passa pelo recurso financeiro. Mas a dimensão gerencial fala desse universo, dos recursos, geralmente do recurso daquela entidade ou pessoa responsável por aquela trilha. Então, se for uma trilha dentro de uma unidade de conservação, o órgão gestor daquela unidade de conservação. Se for uma trilha dentro de uma propriedade privada, aquele proprietário. Se for uma trilha que é gerida, administrada por um coletivo, por uma instituição da sociedade civil, essa instituição. Então, essa dimensão gerencial diz respeito aos recursos desse ente responsável por aquela trilha ou aquele trecho de trilha. Por fim, a terceira dimensão, a terceira perninha do nosso banquinho, é a que eu considero o pulo do gato, a novidade interessante do conceito que eu enfatizo que seja adotado nas nossas atividades, no nosso dia a dia, na nossa mente, no nosso coração. É a dimensão que eu dei o nome de experiencial, pode não ser intuitivo essa palavra, e eu vou explicar. Essa dimensão, alguns autores estrangeiros colocam como a dimensão social. Eu acho que usar essa palavra social para a nossa realidade pode trazer confusões, porque nós também já temos conceitos consagrados ligados a essa palavra social, então pode haver uma má interpretação no emprego da palavra, mas saibam que são dimensões semelhantes. Eu gosto e proponho o uso da palavra experiencial porque ela diz respeito à experiência do visitante. Então, essa preocupação para com a experiência do visitante, ela existe, claro, não está sendo inventada agora, mas ela ainda é modesta, ela ainda é uma dimensão subdimensionada. E nessa proposta do curso, essa dimensão ganha um status de igualdade perante as demais dimensões. A gente precisa pensar nessa dimensão se a gente está falando de uma trilha sustentável. Recapitulando, essas três dimensões, elas são como filtros, cada qual fazendo um teste de sustentabilidade. Existe sustentabilidade ambiental? Seria uma pergunta que estaria latente na nossa mente, aqui no nosso grilinho falante, antes, durante e depois de um trabalho que a gente venha fazer, mas é uma pergunta do filtro da dimensão ambiental. A mesma pergunta deve ser feita nas três dimensões. Isso que a gente fez, isso que a gente quer fazer, isso que a gente está fazendo, é sustentável do ponto de vista gerencial? Isso que a gente fez, isso que a gente quer fazer, é sustentável do ponto de vista experiencial?
Somente se a resposta para as 3 perguntas for afirmativa, é que a gente vai dizer então que a gente está sim fazendo ou uma trilha, ou um trabalho, uma intervenção sustentável. E lembrando, já que é uma alegoria de um banquinho de 3 pernas, se uma das pernas quebra, o banquinho não se sustenta. Isso equivale a dizer que essas 3 dimensões apresentadas são dimensões obrigatórias. A gente não pode considerar que uma trilha é sustentável se ela falha em uma das 3 dimensões, seja qualquer uma delas. Esse conceito tem essa ousadia de trazer em pé de igualdade as 3 dimensões. Eu entendo que há uma tendência histórica de que a gente sempre traga a dimensão ambiental com um status mais elevado perante as outras dimensões. Isso tem uma motivação, isso não é condenável, mas a proposta desse curso, repito, não é diminuir a dimensão ambiental, mas trazer para junto dela, como 3 pernas de um banquinho, essas outras dimensões. A gente não pode ferir nenhuma das dimensões, nenhuma das pernas desse banquinho pode quebrar. A ambiental é uma delas, não pode. A gente não pode fazer intervenções que tragam problemas ambientais. Mas, igualmente, não é sustentável propor intervenções ou se construir trilhas que firam a dimensão gerencial, que você não vai conseguir dar conta de manter, de terminar de implementar uma trilha dessa. E, da mesma forma, a dimensão experiencial. A trilha não deve ser feita, ou a intervenção não pode ser feita, se ela não vai ser sustentável do ponto de vista da experiência do visitante. Além das 3 dimensões que sustentam o conceito do curso, as trilhas sustentáveis têm alguns princípios. São 10 princípios que as trilhas sustentáveis devem atender, devem ter como norte. E a partir de agora é que a gente vai ter a primeira parte desses princípios essenciais nessa aula e as partes seguintes nas próximas aulas. O primeiro princípio essencial de uma trilha sustentável é como se fosse o nosso mantra primeiro, e aí eu abro um parênteses, os princípios não estão em ordem de hierarquia, mas esse primeiro princípio ele é um princípio que geralmente ele está como o primeiro na nossa mente toda vez que a gente trabalha com trilhas e pensa em trilhas sustentáveis. É o mantra água fora, pessoas dentro. Ele basicamente, trocando em miúdos, significaria a gente pensar, trabalhar para que haja uma erosão ínfima. O que seria uma erosão ínfima? A gente parte do pressuposto de que impacto zero não existe, mas os impactos têm que ser minimizados ao máximo. Os impactos ambientais negativos, para ser bem preciso. Porque a gente pode estar falando de impactos ambientais positivos, né? E aí eles não devem ser minimizados. Mas os impactos negativos, eles têm que ser minimizados ao máximo. E existe sim um limiar de aceitação. Existe uma complacência da nossa parte para com esses impactos ambientais negativos. Há algum grau de impacto aceitável. E no caso da erosão, existe uma determinada dose de erosão que é aceitável porque é impossível que não haja nenhuma. Então a gente está falando desse nível de erosão. Aquela dose de erosão aceitável. Aceitável por quem? Pelo responsável, pela sociedade, pela academia. É um pouco da discussão sobre a resiliência do sistema, né? E é subjetivo. Mas o norte deve ser isso. Que a gente deve se preocupar o tempo todo que a nossa trilha tenha água o mínimo de tempo possível dentro da pista da trilha. Claro que é impossível uma trilha não ter água nunca, porque a água chove e cai sobre a pista, né? E a água escoa das laterais da pista. Mas o objetivo sempre é a água entrar e sair o quanto antes da nossa pista. A água tem que estar fora da nossa pista, para que as pessoas caminhem dentro da pista. É um consenso dentre os que trabalham com trilha que as pessoas têm a tendência de evitar caminhar sobre água. Por mais que você possa tentar na gestão da visitação de uma trilha, convencer o visitante de que, olha, tira o sapato, pisa lá na água, tem essa experiência. Ela pode funcionar para alguns, mas a tendência intuitiva, instintiva do ser humano não é caminhar dentro da água numa trilha. Então, as pessoas vão ter uma tendência a fugir da água pisando fora da pista, que vai ser um grande erro, aumentando a erosão e outros problemas que a gente vai ver ao longo do curso. Então, esse é o primeiro princípio essencial, que é um mantra. Nosso segundo princípio essencial, agora já é um princípio que vai trazer um conceito que ainda não foi apresentado, vou apresentar ele agora. A trilha sustentável é aquela que conecta os pontos de controle positivos e evita os pontos de controle negativos. Vamos explicá-las. Nessa
alegoria, os pontos de controle são ou lugares que a gente deve evitar ou lugares que a gente quer visitar. Os lugares que a gente quer evitar são os pontos de controle negativos. E os pontos de controle positivos são aqueles que a gente deseja visitar. Vou dar um exemplo num mapa hipotético de um planejamento de uma trilha. A gente determina então um ponto de origem e um ponto de chegada dessa trilha. E antes de abrir essa trilha, na etapa de planejamento, a gente deve, com etapas tanto de escritório no mapa, mas principalmente em etapas de campo, conhecendo bem a região, quanto mais a gente conhecer lá no solo, lá no local, essa paisagem, melhor vai ser o nosso inventário sobre os pontos de controle. Então, vejam a legenda aí, que uma carinha feliz vai simbolizar um ponto de controle positivo e o símbolozinho aí de proibido vai simbolizar um ponto de controle negativo. Depois que a gente faz esse trabalho todo, tanto no mapa quanto no campo, a gente faz esse inventário e vai determinando, então, aqui é um ponto de controle positivo que a gente descobriu. Que é negativo, positivo, negativo, positivo. Mais um negativo. E a nossa trilha, finalmente, quando traçada, deve... Opa, mais um positivo. Ela deve conectar os pontos de controle positivos, fugindo dos pontos de controle negativos. Veja, então, que a nossa trilhazinha passou pelas carinhas felizes e contornou os símbolos de proibido. A discussão sobre o que são pontos de controle positivo e negativo é uma discussão interessante. Eu vou fazer brevemente aqui nessa aula. Existem alguns pontos de controle que são consenso. Esse é claramente um ponto de controle negativo. Esse é claramente um ponto de controle positivo. Mas existem aqueles pontos de controle que ficam na subjetividade. Eles são relativos. Vou dar alguns exemplos. Então, no nosso trabalho de pré-traçado da trilha, no planejamento, no inventário dos pontos de controle, a gente descobre que ali existe uma montanha com um lugar bacana que poderia ser um mirante. Aí, essa equipe responsável por esse planejamento pode definir. Esse mirante é um ponto de controle positivo. Vai ser muito legal que os visitantes venham até esse mirante. Alguém pode definir, lá em campo, descobrir que existe uma área de brejo. A área de brejo, tradicionalmente, é um ponto de controle negativo, porque a gente deve evitar passar uma trilha por uma área de solo úmido, solo encharcado, solo pantanoso. Não havendo possibilidade de evitar isso, a técnica pediria, inclusive, a construção de uma estrutura, que vai ser caro, pode ferir a dimensão gerencial. Então, normalmente, um solo como esse vai ser definido como um ponto de controle negativo. Aí, alguém da equipe encontra uma área em que há a ocorrência de uma espécie rara, uma espécie de planta assim, muito rara, que já entra automaticamente naquelas listas de espécies ameaçadas ou preocupantes. Aí pode acontecer uma discussão na equipe de planejamento. Essa área em que ocorre uma espécie rara deve ser um ponto de controle positivo ou negativo? Não, negativo, claro, porque se as pessoas passarem pode danificar. Mas alguém pode dizer, ao mesmo tempo, seria importante mostrar para os visitantes essa espécie, porque só conhecendo que as pessoas vão ter o impulso de proteger. Então a gente pode transformar em um ponto de controle positivo para que as pessoas cheguem próximos sem causar distúrbio, para conhecer, mas não atrapalhar. Esse é um exemplo que a mesma área, o mesmo local pode ser considerado negativo ou positivo a depender da gestão, da política da gestão. E eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, não estou dizendo que a decisão por positivo ou por negativo seja correta ou errada. É realmente relativo, depende dessa discussão a ser feita entre os responsáveis pela área. Água. Água na paisagem também às vezes gera uma discussão se vai ser negativo ou positivo. A gente pode pensar, poxa, é muito legal que a trilha passe por perto de água, que a pessoa possa tomar um banho ou se abastecer de água para beber, jogando a presença de água para o lado de um ponto de controle positivo. Por outro lado, há quem defenda que a gente deva fazer mínimas travessias de água possível numa trilha, porque a travessia de água é um dos pontos sensíveis do ponto de vista ambiental e gerencial dos três, e do experiencial também, né? Se uma travessia não for bem feita, também atrapalha a experiência. Então é um ponto muito delicado de uma trilha, a travessia de água. É na beira de alguns córregos que as trilhas causam mais erosão, nesses lugares que pode ter acidentes. Se a gente resolve construir um equipamento, esses equipamentos de transposição de água são equipamentos caros e que precisam de manutenção. Então, a presença de água na paisagem, ela também pode ficar num balanço entre negativo e positivo, a depender da gestão. Espero que vocês tenham entendido com esses exemplos e agora vamos adiante. Terceiro princípio essencial das trilhas sustentáveis. As trilhas sustentáveis correspondem aos desejos de experiências dos usuários.
Esse é um princípio que pode ser um pouco mais complicado de entender se a gente interpreta que essa frase quer dizer que você deve atender à vontade de cada visitante. E não é isso. Quando a gente fala aos desejos de experiências dos usuários, no plural, a gente está pensando numa escala mais social, mais da sociedade como um todo do que dos indivíduos, por mais que os indivíduos compõem a sociedade. Há áreas que conseguem proporcionar diferentes experiências para diferentes tipos de usuários. Esse é o melhor dos mundos, esse é o ideal. Há áreas que não conseguem ter um leque tão amplo assim e vai proporcionar tipos mais restritos de experiências. Uma trilha não pode iludir, enganar o usuário para que ele vá atrás de uma experiência e encontre outra. Isso é o que essa frase quer dizer. Se a gente está propondo, por meio de uma trilha, oferecer uma experiência de visita selvagem, o visitante que vai adentrar aquela trilha está esperando por isso, quer isso e foi lá para encontrar isso, aí ele encontra uma trilha toda pavimentada, ampla, com muitas construções, material exótico, isso traiu aquela experiência, aquela expectativa de experiência que foi proposta. O oposto também é verdade. Você propõe para um visitante que aquela trilha vai oferecer uma experiência de uma visita mais urbanizada, que a pessoa vai ter um ambiente bem controlado, piso nivelado, quiosque, banheiro, né? Porque ele é um perfil de visitante, de usuário, que demanda isso. Aí a pessoa adentra a trilha e não encontra isso, ou encontra isso depois de passar por um trecho de trilha que é muito selvagem, muito mais aventuresco. Isso também atrapalha a experiência do nosso visitante. Então, guardem esse princípio 3, que ele vai ser melhor entendido e mais bem discutido em aulas posteriores do curso. O princípio 4, esse é um princípio que, tecnicamente, o nosso trabalho de planejar e construir trilha, ele tem que ser mais um mantra. Eu sei que para muitas pessoas que trabalham com trilha, ele ainda é um conceito difícil, ele é um princípio difícil de interiorizar, porque existem apegos, existem práticas tradicionais, a gente já trabalha com o universo de trilhas no Brasil, que são as nossas trilhas herdadas, como já foi falado no começo desse curso. A grande parte das trilhas com as quais a gente lida são trilhas herdadas, foram construídas pelos nossos antepassados, pelos antigos, e muitas trilhas foram construídas na parte plana do terreno, e a gente lida com muitas dessas trilhas na parte plana do terreno. E a explicação para isso é muito simples. A trilha numa parte plana é a trilha mais fácil de ser implementada, de ser construída, instalada. No entanto, como veremos aqui, a trilha na parte plana ela não é a mais sustentável. Isso, nesse desenho, mostra uma trilha na encosta. Vejam que a gente está falando de uma encosta e essa encosta foi cortada para se instalar uma trilha na encosta dessa paisagem. Isso dá mais trabalho do que colocar a trilha no plano, óbvio. Na hora de implementar, você vai ter que cortar barranco, ajeitar solo, remover mais vegetação. E na trilha do plano, você não precisa mexer com o solo. Basicamente, é limpar, tirar algumas plantas e às vezes com o próprio pisoteio está resolvido. Então, na fase de implementação, a trilha no plano é mais econômica, ela é mais simples de fazer. No entanto, no longo prazo, e aí eu esqueci de falar isso bem no início da nossa aula de hoje, a ideia que tem que estar subjacente aqui por dentro da gente, durante todo o nosso tempo de trabalho com trilhas, pensando em trilha sustentável, é o seguinte: por quanto tempo uma trilha vai coexistir numa paisagem? Quando se abre uma trilha, qual é a nossa perspectiva de vida, de longevidade dessa trilha? As trilhas podem durar décadas, séculos. Então, a gente tem que entender que a nossa interferência numa paisagem, fazendo uma trilha, é uma interferência que pode ser secular. Ou seja, vai durar muito mais do que o nosso tempo de vida. E é preciso que fique na nossa mente uma responsabilidade para que, se a gente vai fazer uma interferência numa paisagem que vai durar muito mais tempo do que o nosso tempo de vida, e a gente vai deixar um legado para futuras gerações, que a gente faça isso da forma mais responsável possível, dando menos trabalho, dando menos problemas para essas futuras gerações. Trabalho para arrumar problemas que a nossa trilha causa, problemas ambientais que essa trilha pode causar no futuro. E vocês talvez saibam do que eu estou falando, porque a gente já vivencia hoje, com as nossas trilhas herdadas, uma série de problemas ambientais que a gente está lidando, que foi herança dos nossos antepassados, mais uma vez sem juízo de valor. Eles não conheciam o conceito de trilhas sustentáveis, eles não tinham essa preocupação, a motivação deles era outra. A nossa, no entanto, nós que aqui estamos nesse momento de vida, temos outra motivação para falar de trilha. Então, a gente sim
tem que pensar nessas 3 dimensões da sustentabilidade. Fecha esse parênteses. Aqui é o desenho de uma trilha na encosta. Vamos agora ver o que seria uma trilha no plano. Então veja que na paisagem tem a parte plana com uma encosta lá no fundo, né, lá no final da imagem. E aí a gente escolheu colocar a trilha na parte plana, pelos motivos que eu já expliquei. Isso é muito comum. Isso talvez seja a maior parte das trilhas que a gente tem no país. Quais são os problemas? Por que é um princípio essencial falar contra isso, né? A trilha não pode ser no plano. E olha, gente, esse é um dos princípios que é unanimidade, hegemônico entre todos os autores e pensadores de trilhas do mundo. Todos eles concebem e defendem que a gente nunca deve colocar uma trilha no plano. Olha só, uma pequena animação mudando o ângulo de visão daquela imagem. Deixa eu retornar. Então a gente está vendo aqui com aquela imagem de um passarinho voando meio que na diagonal, e agora aquela imagem de visão de minhoca. A gente está dentro da terra olhando a trilha, essa pessoa que está caminhando na trilha está se aproximando de nós, ou se afastando de nós. Entenderam a imagem? Então agora vejam a trilha no plano. Com o uso, só o caminhar das pessoas sobre a trilha promove uma compactação do solo. Essa compactação já faz com que a nossa trilha fique abaixo do nível do terreno vizinho. O que acontece? Com as chuvas, essa trilha vai ser o ponto de inundação. E as pessoas vão ter a tendência de fugir, provocando pisoteio em adjacências da nossa trilha plana. No final das contas, a gente vai ter trilhas em paralelo formadas nas áreas planas. E, com muito uso, essas trilhas podem se emendar. Vou retornar aqui para a gente falar um pouquinho mais com calma sobre essa animação. Existe um princípio contra o qual a gente não pode lutar, que é o princípio da natureza, né? A água tem uma característica, ela sempre vai para baixo. Então, numa parte plana do terreno, a água vai buscar, ela sempre vai escoar para a parte mais baixa do terreno, e essa parte mais baixa já está lá na natureza. É um calveguezinho que existe ali naquela paisagem. Quando a gente constrói uma trilha na parte plana, a gente construiu a parte mais baixa do terreno agora. A gente construiu uma nova parte mais baixa do terreno agora. Então é natural que a água invada a nossa trilha, porque ela vai buscar a parte mais baixa do terreno. Isso aqui, que a minha animação ficou muito rápida, esse aqui é um outro comportamento intuitivo e instintivo, que eu já falei no início. As pessoas não querem caminhar na água. E pode ser água corrente, como acontece aqui na Chapada Diamantina. A gente tem muitas e muitas trilhas no plano que foram herdadas e elas inundam. Em dias chuvosos, tem trilhas que você vai ficar com a água batendo no tornozelo, no joelho, na cintura. Então você não vai andar, porque parece que você está andando dentro de um rio. Aí acontece que a pessoa escolhe pisar naquela parte que antes estava mais alta, na margem, e começa a caminhar por ali. Outros vêm, pisoteiam, e ali acaba afundando e inundando lá também. Agora pisam aqui, matam algumas plantas, pisoteia. E isso acontece, é bem comum. Gente, essa aula de hoje, como eu falei, ela acaba aqui. Obrigado pela sua atenção até agora. Ela vai continuar com os próximos princípios essenciais. Espero você e espero que você tenha gostado.